Amém. Vamos estar orando então? Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa quarta-feira, por cada um dos teus filhos que vieram aqui, Senhor Deus, obrigado mesmo com toda essa correria, chuva ainda. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão. Se vier alguém ainda, Senhor, apressa os pés. Abençoa, Senhor Deus, que essa reunião nossa possa, Senhor Deus, nos trazer aí o conhecimento que nós desejamos para a igreja, para principalmente, Senhor Deus, a liderança. Senhor Deus, nós vamos falar aqui de um tema, Senhor Deus, que tem preocupado muito, Senhor, porque nós sabemos que Satanás tem entrado nas famílias e principalmente, Senhor Deus, pessoas que estão dentro da própria igreja, Senhor Deus, quando são líderes, Pai, que são pessoas colunas, o inimigo tem tentado, e é um assunto assim meio que tabu para estar conversando dentro da igreja, mas o Senhor nos deu hoje a sabedoria de fazermos esse estudo. E eu louvo a Deus por aqueles que estão aqui nessa noite, por aqueles que vão ouvir também por a filmagem dessa pregação, desse estudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Bom, a ideia aqui, né, falarmos aí sobre a questão da violência sexual, principalmente a pornografia, que é uma coisa que a gente não percebe, mas está infiltrado dentro das nossas casas, né? Às vezes no nosso bolso, no celular, numa coisa assim bem tranquila. Então, vocês veem que no Brasil, né, nós estamos vivendo assim um momento em que um acontecimento lá no Rio de Janeiro, lá de estupro coletivo, movimentou aí o Ministério da Justiça, as pessoas pensando, voltando sobre o assunto, mas assim, o que tem acontecido? A liberdade, tudo o que acontece, né, o que a gente tem visto acontecer. Então, a violência sexual no país, ela começa dentro das casas, na formação, na questão de valores, que você possa estar entendendo que isso não é problema, isso é tranquilo, isso é normal. Então, nós temos visto o seguinte, que existe muitas coisas que nós temos que lutar contra, né? Mas assim, se existe uma coisa grave, que é uma coisa assim que derruba um líder, que derruba uma família, que quer uma família, é o pecado sexual. Nós estamos fazendo o curso de Casados para Sempre, a gente tem estudado esse assunto, né? Mas nem todo mundo tem tido a oportunidade de ver, né, as aulas que nós temos feito lá. E a questão da liberdade e da violência, né, sexual, né? Então isso aqui é uma coisa que está dentro das igrejas. Então e as famílias vêm sendo atacadas. E hoje corre um risco maior ainda quando você percebe a facilidade com que as próprias crianças têm acesso, né, à internet por celular, por iPad, né, por computador. Então, nós vemos assim uma brecha muito grande. E a questão do pecado sexual que nós vamos falar aqui nesta noite é uma coisa assim terrível. As pessoas que têm, às vezes não percebem que tem. As pessoas às vezes estão sendo arrastadas por uma coisa que ela não consegue se libertar e também ela não tem a noção do perigo que ela está correndo. E quando nós falamos assim, os efeitos que isso traz para a nossa alma. Então, lares estão sendo atingidos, ministérios estão sendo destruídos. Pessoas que às vezes Deus planejou aí, conduzir uma igreja, conduzir ministérios, coisas assim terríveis estão acontecendo para que essas pessoas parem no meio do caminho. Não estou. A pregação, esse estudo, não tem nada a ver, nada em relação à nossa igreja. Estou falando assim, na direção que Deus nos deu para estarmos trazendo esse assunto. É um estudo que nós precisamos, como líder, né, estar podendo avaliar essa situação. O que acontece? Nós vamos mostrar aqui para vocês uma pesquisa feita pela revista Carisma, né? Informações assim relevantes que têm acontecido, né, com relação à questão do sexo, a questão da pornografia. Vamos falar exatamente nisso aqui, a questão da pornografia. Então, nós vamos ver aqui uma pesquisa interessante que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Então, a revista Carisma, né, que nós vamos estar... Eu peguei uma pesquisa na internet sobre uma pesquisa que foi feita sobre a questão da pornografia, foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos.
os números que nós vamos ver aqui, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é uma coisa que está acontecendo também no Brasil e no mundo, né? Então, a gente tendo uma referência lá, nós vamos ver o seguinte, que a internet, a pornografia na internet, hoje está faturando 15 bilhões de dólares por ano. É maior a indústria da pornografia, né, na internet, ela está dando mais do que cinema em Hollywood. Então, essas empresas de cinemas, né, filmes de grande sucesso, não estão tirando aquilo que pornografia está dando de dinheiro. Então, para você ter uma ideia, a margem de lucro de uma empresa que coloca negócio assim pela internet tem sido de 0,2%. A pornografia está dando uma margem de lucro de 30%. Isso aí mostra que é uma coisa rentável. Mostra que é uma coisa que as pessoas falam assim, olha, isso dá dinheiro. Então, tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que é contravenção, isso dá dinheiro. Então, as pessoas estão atrás de dinheiro. Então, o diabo é esperto, né? Então, ele faz uma coisa que traz atratividade, que é ganhar dinheiro, e com isso, um corrói o outro. O próprio ser humano destrói o ser humano, né? Através da ganância de ganhar dinheiro, um destrói o outro. Eu não sei se vocês viram uma reportagem esses dias atrás. Eu estava vendo uma reportagem que o Globo Repórter trouxe da indústria do sexo, sex shop, né? Sex shop. Famílias que tinham empregos normais e viram que através dessas lojas elas tinham a condição de ter um ganho, né? De uma renda muito melhor, e abriram, estão fazendo renda, e aí é uma coisa que à primeira vista choca a família, né? Imagina uma filha sua, né? Um parente seu, pessoa decente, normal, de valores de família, de repente abre um negócio de sex shop, começa a trabalhar com coisas assim que você não aceitaria dentro da sua casa, e de repente está dentro da sua família, virou negócio. E eu fiquei assim impressionado, e passou o seguinte, né? Como é que a família aceita isso? Aí o pai fica chocado, a mãe fica chocada, mas depois vai lá e vê que é negócio, né? E não, mas ganha dinheiro, a vida está difícil. E começa, né? E a indústria do sexo está crescendo. Passou também a reportagem de uma moça, uma jovem de 21 anos, mas já separada. Casou-se, há 2 anos de casado, se separou. E como uma amiga dela falou que sexo pela internet dava dinheiro, sexo virtual, e ela foi ver como é que é, e de repente agora ela trocou a vida dela, é isso. A noite inteira dela, ela passou a reportagem, né, a noite inteira dela fazendo o sexo virtual pela internet, e ela falou assim, olha, fica estranho, né, porque eu não tenho mais os amigos, eu só saio de dia, os meus amigos saem de noite, mas eu já estou 1 ano, estou ganhando dinheiro, estou faturando, a vida é assim, né? Então, o que nós vamos mostrar aqui, irmãos, é como que isso está atraindo as pessoas. Nos Estados Unidos, tem 200 mil sites pornográficos. 200 mil sites pornográficos, e essa pesquisa fala que eles criam 200 novos sites por dia, só nos Estados Unidos. Agora, quando você abre a internet, você não pega a internet do Brasil, não pega dos Estados Unidos, pega do mundo inteiro. Então, imagina como que isso aqui está propagando, né? 25% dos sites pornô associam o nome dele com Barbie, né? Com Disney e Nintendo para despistar. Ou seja, quando existe lá uns filtros assim na internet para proteger as famílias, não entrar em sites assim, então coloca lá a palavra, se aparecer a palavra sex, já o filtro cortaria. Pornografia, né? Já também cortaria. Mas quando eles colocam essas palavras no meio, então já libera o filtro. Então
existe assim os filtros, mas existe as malandragens também para escapar dos filtros. 27, a pesquisa que foi feita lá, 27% dos adolescentes até 17 anos visitam sites adultos. Quando eu falo sites adultos, sites de pornografia. Então, desses 27% dos adolescentes que frequentam sites de adultos, 21% dele tem menos de 13 anos. Olha só. De toda essa população de adolescente que estão entrando na internet para ver sites pornográficos, 21% deles têm menos de 13 anos. E o mais impressionante também dessa pesquisa é que 40% desses adolescentes são meninas. Você falou, não é só menino, não, há meninas, né? Então as meninas também estão procurando também sites pornográficos, sites de adulto. Agora, o interessante, 62% dos pais não têm ideia o que os filhos olham na internet. Então aí já é negligência dos pais, né? Só 38% dos pais se preocupa em olhar, né, quais os acessos que os filhos estão tendo para poder orientar, para poder ter um cuidado, né? Aí, outra coisa também, lá nos Estados Unidos, 40% dos líderes de igreja, aí começa a entrar na nossa área, 40% dos líderes de igreja também visitaram sites pornográficos nos últimos 30 dias da pesquisa. 40% dos pesquisados eram líderes de igreja e eles visitam sites pornográficos. Então, aí quando a gente fala o seguinte, por que nós estamos trazendo esse assunto para discutir aqui na igreja? Porque as pessoas que estão, mesmo em contato com a palavra, existe assim um pensamento tão liberal, tão assim inocente ou negligente, né, vamos dizer, em relação ao pecado sexual, que esse número aqui é 40% dos líderes de igreja visitam o site pornográfico. 1/3 deles admitem que não fazem, que fazem isso com regularidade. 1/3 desses que visitam não fala assim, visitei uma vez ou outra, não. 1/3 é visitas regulares. E aí, uma coisa interessante. Um pastor que faz conferência, seminários assim, em hotéis, ele chegou no hotel lá na Califórnia, e quando ele ligou a televisão, ele viu lá que entre os canais teve um pay-per-view lá para ele poder entrar em sites pornográficos. E ele falou, eu não quero isso, né? Ele foi lá na recepção reclamar, falou assim, olha, eu vi lá que tem um pay-per-view liberado lá para a minha televisão de site adulto, eu quero tirar isso aí, porque eu estou com a minha família lá, estou com a minha esposa, aliás, né? Vai que ela entra num canal desse assim, não, eu quero tirar para o senhor, mas não dá para tirar. O senhor desliga a televisão, então, se o senhor não quer ver. Ele falou, não, mas eu quero. Ele falou assim, por que o senhor não... Ele falou assim, porque eu sou pastor, né? Aí ela falou, mas qual o problema? Nós fazemos conferências regulares de pastores e os nossos maiores clientes são os pastores, né? Então, pessoas que conhecem a palavra, né, olhando a coisa com naturalidade. Então, e 51% desses líderes de igreja dizem que o site pornô é a maior tentação. Sabem disso, que o site pornô é uma grande tentação. Então, é uma coisa que não tem, né, já tem conhecimento disso. 37% dos líderes admitem que vivem uma luta constante contra o sexo, né? Então, sabe que é uma tentação. 37% tem luta para poder se libertar, né? E 25% apenas colocam filtro para não entrar no site pornô. Um exemplo, se você tem uma fraqueza por bebida, você tem que passar longe de bar, né? Pessoas que é alcoólatra,
que está fazendo abstinência, ele não pode chegar num lugar que as pessoas estão tomando cerveja, bebidas à vontade, assim, não tem que passar longe. Mas nós estamos falando aqui que foi na Carolina do Norte essa conferência que o pastor fez lá, né? Então ele foi reclamar e falou assim, mas isso é normal, os pastores querem, por isso que nós temos. Ó, eu me estranho o senhor falar. Então, nós estamos vendo que existe uma liberalidade muito grande. Então, eu queria fazer aqui um teste com vocês, para nós conversar antes de entrar. Depois nós vamos entrar na palavra. Aqui eu estou passando só uma introdução. Depois nós vamos entrar na palavra que trata sobre esse assunto, que Paulo trata sobre esse assunto. Vamos supor que você tem uma filha de 10 anos. Tá? Você não tem, você já teve, talvez, porque nós já tivemos nossas filhas, nossa neta, que já passou por essa idade. Ou então você chega lá. Então, mas imagina que você tem uma filha de 10 anos e a sua filha está saindo da escola e quando ela está saindo da escola sozinha, um homem chama ela assim, mostra uma revista de pornografia para ela, né? Mostrando assim a genitália lá do homem lá, se mostrando e tal. A menina de 10 anos, quando vê aquilo, fica horrorizada e sai correndo e vai para casa e conta tudo para a mãe. Aí a mãe chama você, né? Olha o que está acontecendo. Então eu queria saber o seguinte, qual a atitude que você tomaria? Vamos ver se eu consigo pôr uma luzinha aqui. Na alternativa A, você falaria com a sua filha não ficar chocada porque o sexo faz parte da natureza humana, que ela precisa aprender sobre sexo, que isso é muito natural? Ou B, você dá uma bronca na sua filha porque ela não devia dar atenção para um estranho na rua? Ou C, você fica indignado, sai na rua para tentar encontrar aquela pessoa, avisar a polícia sobre aquele abuso sexual para prender o sujeito? Qual que é a alternativa? Quem é que ficaria com a C? Todo mundo fica com a C, né? A maioria, né? Não sei se tem alguém que ficaria com a A, B. Mas assim, quando a gente faz essa pergunta, a maioria das pessoas ficam indignadas, falando, com a minha filha, um negócio desse? Ah, não, esse sujeito tem que ser preso, né? E vai atrás do sujeito e fala, não, eu vou atrás dele e vou achar ele onde ele estiver. Agora vamos mudar o cenário. Outra situação. Sua filha tem 10 anos de idade, está em casa, mexendo no seu computador, aí ela encontra uma pasta que chamou a atenção dela, e a hora que ela abre essa pasta, ela fica chocada porque tem lá uma pasta de fotos de sexo, né? E ela fica chocada e sai correndo e conta para a mãe. Aí a mãe fica chocada, e qual a alternativa na reação dela? Você, se estivesse no lugar dessa mãe, você falaria com a sua filha não ficar chocada porque sexo faz parte da natureza humana e que ela precisa aprender sobre sexo, que é muito natural? Você dá uma bronca, né, na sua filha porque ela não devia, ela não deveria estar mexendo no computador do seu pai, né? Entendeu? Você não devia estar mexendo no computador do seu pai? Ou você fica indignado e sai para a rua, ou melhor, nesse caso aqui, né? Você levaria a situação do seu marido para a delegacia, que é um pedófilo, uma pessoa que está mexendo com pornografia, alguma coisa assim. Então, mudou o cenário. Então, o que você faria honestamente nessa situação? No caso aí, se é uma pessoa na rua, você fica indignado. Se é uma pessoa na rua, quem é aquele sujeito que vem para estragar a vida da minha filha, né? Vem trazer uma situação dessa para dentro de casa? E quando está dentro de casa, por que as pessoas não falam que vai na alternativa C? Ah, não, eu vou explicar para minha filha, né? Que sexo, ela tem que aprender a lidar com sexo. Vou falar uma bronca nela, que aquela pasta, que o computador do pai não se mexe, né? Então,
a pergunta que nós estamos vendo aqui, né, o problema da gravidade da situação é que as pessoas, quando é uma coisa lá na rua, a pessoa fica chocada, indignada. Mas e quando está dentro de casa, essa situação? Por que a situação é diferente? Não, porque é uma situação em família, eu tenho que resolver o assunto em família, né? Então, isso aí é uma atitude farisaica, né? Você, para a mesma situação, a mesma consequência, a sua filha está chocada do mesmo jeito, é uma questão assim que traumatiza a criança, agride a criança, isso pode fazer um estrago quando há uma violência assim, sexual. A criança pode ficar traumatizada para o resto da vida. Então, por que é que a gente muda a nossa atuação? Por quê? Então, como é que fica essa situação? Então, sites pornográficos, tem sites pornográficos que eles colocam os cookies, né? Ainda hoje eu estava lá na ABCIP, que eu trabalho, e falando sobre, que a gente tem uma parte lá que vende cursos, né? E a moça veio falar comigo de colocar publicidade do IBRAF no Google AdWords também, né? Aí ela estava falando, eu falei, o que vocês estão fazendo para divulgar mais e tal? Foi, inclusive, a gente está colocando uns cookies, né? Que a gente, a hora que instala os cookies na URL da pessoa, toda vez que ele abre, a propaganda do IBRAF segue ele, né? Aí, exatamente, eu tinha preparado esse estudo já desde ontem, e tem aí, o cookie é o seguinte, tem sites como que é natural no mercado, que eles colocam assim um tipo de um vínculo, né? Se você passar num site pornográfico, ou um site, é natural que eles vão querer te prender, vincular a você, deixar você sempre lembrando do produto dele. E o produto dele, se é mulheres, se programa, se é isso, se é aquilo, vai ficar passando. Então, aqueles cookies são coisas que, às vezes, quando o computador entra em tela de descanso, começa a aparecer fotos, né? Então, você não tem noção, porque você não é um profissional da área. Mas essas pessoas que mexem com esse assunto são profissionais e eles criam essa situação para trazer você vinculado àquela situação, onde vai trazer um prejuízo enorme. Por quê? Você está bem tranquilo, achando que é só você que viu, né? Aquele site, você viu lá à noite, a mulher já tinha ido dormir, está todo mundo dormindo, a pessoa foi lá e abriu o site. Só que aquilo lá, quando você menos pensa que não, que lá volta, né? Alguém liga o seu computador e começa a passar. E aí, se a sua família vê um negócio daquele? E aí, se os seus filhos vêem um negócio daquele no computador do pai, ou, sei lá, da mãe, mas eu acredito que é mais assim, a gente vê isso mais com os homens, mas não estou dizendo que também não aconteça, né? Então, se a sua família descobre uma situação dessa, como é que fica a moral desse pai de família nesse lar? Como é que fica? Inclusive, tem uma situação que um padre lá do Chile apareceu não sei se foi apareceu na internet, que ele estava dando uma palestra, né, isso não faz muito tempo. Ele estava dando palestra numa escola, e aí, uma escola lá de 2º grau, sei lá, então imagina um padre, né? Poderia ser um pastor também, mas era um padre, essa história é real, caso verídico. E aí, ele está passando lá, de repente, no meio da apresentação, começou a aparecer fotos de mulheres, né, de sexo explícito, aquelas coisas todas. E ali, ele foi lá para tentar desligar e não conseguia desligar. E aquilo ali, a meninada se divertiu, né? Agora, deu uma repercussão terrível para a igreja, para aquele homem, né? Um homem que tem lá uma representação religiosa, né? Onde vai falar da moral, onde você está lá na autoridade, né? Está representando a autoridade de Jesus, e de repente acontece um negócio desse. Aonde que fica a sua moral? Aonde que fica a sua moral? Nós temos aí uma situação, o pastor Rodrigo comentou de uma pessoa que ele conhece, né? Trabalhou na empresa lá dele, lá,
que ele estava andando, visitando site pornográfico, né? A mulher ia dormir, ele ia lá abrir. E ele estava lá, e o Rodrigo já tinha aconselhado ele a parar com isso, que isso poderia trazer problema. E aí ele não tinha a menor preocupação. Aí um dia, a casa caiu. Um dia ele achou que ele tinha desligado lá, né? E aí foi dormir. A mulher acordou mais cedo, foi pegar o negócio lá. Quando abriu o laptop lá para pesquisar alguma coisa, a página, né? Lá. Moral da história, foi posto para fora de casa. Ficaram 2 ou 3 meses para poder reconciliar. Graças a Deus reconciliaram. Mas a moral dele perdeu, né? Até recuperar a confiança é uma coisa terrível. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, aquilo que você pensa que é inofensível pode ser uma bomba atômica armada para você. Ah, no meu computador eu tenho um laptop, né, meu, só carrego comigo, não tem perigo. Olha, vamos lá. Ontem todo mundo ficou chocado aí com a notícia do presidente do banco lá que foi indiciado num processo do CARF lá, que até provar que focinho de porco não é tomada, a notícia é que a Polícia Federal indiciou o presidente do Bradesco, né? Uma coisa chocante, né? E ele já falou, não tem nada disso, vamos mostrar que está tudo... Mas, enfim, hoje está uma caça às bruxas, né? O Polícia Federal, qualquer coisinha que se faça de corrupção, né? Alguém que está facilitando uma situação, cria uma situação, aí, do nada, imagine que você trabalha numa empresa séria, você está lá, você é uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade nessa empresa, imagina que essa empresa, por alguma razão, ela foi delatada como tendo favorecido um político, alguma coisa, e a Polícia Federal está no encalço de pegar provas contra esses políticos, e essa empresa está lá indiciada como um suspeito lá no Lava Jato. E você é uma pessoa de confiança dessa empresa, e como você, imagina que você é o tesoureiro, você tem uma posição importante, a Polícia Federal vai lá na sua casa e apreende todas as coisas suas. E lá, vai lá abrir lá as suas coisas, e está lá, sites, né, pornografia, e aí a casa cai, né? Então as pessoas acham que vai fazer, vai acontecer, e nada vai trazer nenhuma consequência. Então nós julgamos, agora nós temos que pensar bem. Agora voltando para aquela situação do pai, que fica indignado com o que acontece na rua, mas ele mesmo traz isso para dentro de casa, a própria filha foi exposta nesse exemplo. Então nós temos que ver que, às vezes, nós julgamos com imparcialidade. Não, é porque é o pai, está em família e tal, mas uma coisa que nós precisamos aprender, e já aprendemos, que Deus não tem nada com imparcialidade. Deus trata com justiça, porque Ele é justo. E a mão de Deus, ela pesa, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Porque se Deus for tratar, né, você tem que ficar esperto, né? Porque a gente tem uma situação que a gente imagina que nada vai acontecer. Mas Deus, Ele tem um cuidado conosco e Ele disciplina. E Ele disciplina para o nosso bem, né? Eu queria, enquanto falo aqui, eu vou distribuir um papel, faz parte aqui da nossa aula aqui. Ô Binho, distribui para mim essa folha aqui, uma para cada um. Então, nós estamos distribuindo um papel aí que depois a gente vai fazer uma aplicação também, né? Então, essa folha que você está recebendo, você olha assim, né? Não tem nada, né? Você vai pegar a folha aí, né? Você vai, não tem nada. Mas, se você olhar aqui, por exemplo, contra a luz, você vai ver uma marca d'água, a palavra porneia.
Porneia. Hã? Você não tem? Dá uma outra para ele lá aqui. Tem sim. Dá uma para o Porneia. Essa palavra porneia é a raiz da palavra pornografia, pornográfico, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós não estamos, eu estava falando de criança, disso, tal, mas nós estamos aqui para falar de pecado sexual, estamos falando de adultos, né? Então, essa folha aqui que nós estamos recebendo, né? Quando você pega essa folha assim, parece que é que nem quando você entra na internet, né? Se você entrar num site pornográfico. Você achou que não aconteceu nada. Como essa folha aqui, parece que não tem nada, mas carregou um vínculo, uma marca d'água, uma coisa que está escrita, está carimbada, está vinculada. Quando você acha que é uma coisa inocente, que acha que é uma coisa assim, sem nenhuma consequência, você não sabe, mas você está carregando um vínculo com a pornografia, né? Assim como essa folha branca aqui, né? Parece que não tem nada, mas tem lá gravado, né? Depois nós vamos falar sobre ela mais. Então, esse vínculo é um vínculo espiritual, né? É um vínculo que fica em você. Então, o que nós estamos falando aqui? O Senhor é gracioso. Ele não quer que você se machuque, não quer que você abra a brecha para que o maligno possa destruir a sua vida e nem a sua família, porque Ele sonhou para nós um plano de edificar a igreja, um plano de edificar as famílias, um plano de abençoar. E aí nós damos moleza e o inimigo vem e bota uma marca na nossa vida, né? Então, quando nós deslizamos, quando nós cometemos assim, fazemos coisas que estamos abrindo brecha para destruir a nossa vida, Deus, Ele não quer. Então, se você tem um filho, o filho começa a andar por caminhos tortos, você vai disciplinar ele, né? A primeira vez, Deus, Ele é gracioso, Ele vai com aviso, com orientação, assim como o pai, né? A segunda vez, também Deus vai falando, trazendo assim, mostrando, olha o que eu te livrei, olha só, né? E quantas vezes as pessoas não são livradas da destruição que o maligno tinha preparado? Lembra aquela passagem bíblica que Jesus falou assim, Pedro, Satanás quis te cirandar e eu não te deixei. Quantas vezes Satanás quis cirandar a nossa vida e destruir? Mas Deus falou assim, não, eu tenho um propósito para esses moços aqui. Eu tenho um propósito, eles vão ser minha coluna, eles vão ser líderes de ministério, eles vão ser pastores, eles vão ser evangelistas, eles vão ser pessoas que vai fazer a diferença. Então Deus trata, não deixa. Mas quando a pessoa, é que nem filho, quando você fala bravo, o filho continua. Você dá um puxão de orelha, o filho continua e está indo para o perigo, você arranca a cinta, embora não possa, né, bater, hoje a lei não permite e tal, mas uma varinha vem a calhar, né? Uma varinha para educar os filhos faz a parte dela. Assim também, Deus, Ele vai sendo paciente, mas quando as coisas começam a afetar a nossa vida, que vai destruir, que vai trazer coisas, Deus, Ele age para disciplinar nós, né? Então, chega um momento que Deus expõe a sua vida à vergonha. Meu irmão, minha irmã, não tem coisa pior para aquela pessoa que se acha o tal, o santarrão, né? A pessoa que eu sou filho de Deus, eu sou embaixador de Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, e Deus tira a máscara na frente de todo mundo, né? Deus expõe a vergonha. Então, nisto é uma coisa terrível, né? Porque a pessoa que passa por uma disciplina de Deus dessa forma, ele vai ficar esperto, porque ele vai perder a pose, ele vai perder o trono dele. Então, nisto, a gente vê que a pessoa vai facilitando. Quem é pai aqui, né, sabe como é que você já educou o filho, falou uma vez, falou duas vezes. Tem hora que você tem que falar,
não posso ser simplesmente amoroso, não posso ser simplesmente usar das palavras, né? Então Deus pesa a mão. E o modo de que Deus usa para disciplinar o seu filho é expondo a vergonha. E não tem coisa pior, né? Para o pai, que tem brilho, deveria ter, né? Porque se ele facilita, mas a pessoa vacila. A pessoa negligencia. A pessoa não está nem aí com o que pode acontecer, porque ela não mede as consequências das suas atitudes. Então, o que nós estamos falando, né? Aquele pai que usava o site lá e nunca imaginou que a filha dele ia ver. Mas um dia Deus permitiu que a filha dele visse. Aquele amigo do pastor Rodrigo também, um dia Deus preparou para o computador não desligar. Para a mulher ver, para poder dar uma lavada nele, para ele ficar assim torto e chorar, arrepender, né? E arrepender, essa é a palavra. Se a pessoa não arrepender, ele não conserta. A vida nossa, nós vamos falar aqui daqui a pouco, que o crente, vamos falar, existe na igreja, eu vou trazer um estudo, uma pregação aqui, que Deus já me inspirou a preparar, que fala do crente vencedor e o crente derrotado. O crente vencedor e o crente derrotado, às vezes a gente acha assim, poxa vida, né? Tem o crente vencedor e o crente derrotado. Mas às vezes não é crente derrotado coisa nenhuma. A pessoa que cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, fica a vida inteira caindo, ele não é crente coisa nenhuma. Ele ainda não se converteu. Então, a pessoa não nasceu de novo. Então, tem diferença entre o crente que conhece a palavra lá em João 9 diz, se você se arrepender e confessar o seu pecado, Deus é justo de perdoar. Mas a pessoa que não é convertido, ela não tem arrependimento. E Deus não pode tratar. E ela vai continuar sempre caindo. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Nós precisamos entender que isso aqui nós vamos trazer uma pregação com mais calma e vamos falar a questão do arrependimento. Uma pessoa, além de confessar, tem muitas pessoas que falam assim, pequei, me perdoa, né? Me desculpa, errei. Tá, agora tem que ver o quanto é que você está, aquilo que está passando para fora também aconteceu dentro de você. Porque só falar pequei, me perdoa, errei, não quer dizer nada. Tem muitas situações na Bíblia que nós vamos ver que é típico do que acontece dentro da igreja. Crente que levou uma lambada, falou, olha, puxa vida, pastor, errei, me perdoa, Deus me abençoa. Lembra a história de Faraó. Faraó, depois nós vamos ver nessa pregação, eu vou trazer 7 tipos de exemplos de arrependimentos falsos. Que você achou que a pessoa estava... Não, essa agora se converteu. Por exemplo, Faraó. Naquelas pragas que Moisés, né, falou para o Faraó, olha, se você não liberar o povo para sair do Egito, Deus vai mandar uma praga aqui. E falou assim, vai mandar uma praga. Uma das pragas que ele mandou foi a chuva de pedra. Né? Quando veio a chuva de pedra, começou a cair pedra na cabeça de todo mundo, Faraó fala lá, depois eu vou trazer nessa pregação a referência bíblica direitinho, ele fala assim, olha, Moisés, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que nós estamos errados, e eu quero que você fala lá para o seu Deus, que nós estamos arrependidos, que eu estou arrependido, que eu vou deixar você ir, mas pede pelo amor de Deus para ele parar essa chuva, que essas pedradas na cabeça não está fácil. E aí, quem vê o Faraó falando para Moisés, fala para o seu Deus que eu pequei, reconheço que eu pequei, reconheço que estava errado, que eu estou arrependido, que eu vou liberar o povo do Egito, que ele pode parar a chuva, que eu já vamos, né, mudar de vida, não vou mais segurar na escravidão. Você fala assim, que maravilha, que bênção, o Faraó converteu. E eu vi ele falando para Moisés,
tudo que um crente falaria, né? Pequei, reconheceu que ele pecou, né? Ele fala que ele estava errado mesmo, que ele não devia ter feito aquilo, e que ele ia consertar daqui para frente, que Deus parasse de mandar chuva. Aí Deus para de mandar as pedradas na cabeça dele. E a hora que Deus para de mandar as pedradas na cabeça dele, ele fala assim, pensando bem, por que eu vou liberar esse povo aqui que está fazendo tijolos de graça para mim? Quem é que vai fazer tijolo no lugar? Não vou liberar coisa nenhuma. Então, arrependimento, quando a pessoa está na tempestade, não é arrependimento genuíno, né? O arrependimento no meio da tempestade, né? Só arrepende quando vem a calmaria, não é arrependimento genuíno. Então, nesses 7 exemplos que nós vamos trazer na nossa pregação, nós vamos falar aqui de pessoas que se arrependeram, né? Mas a hora que a coisa melhorou, né? A hora que parou de bater pedra na cabeça dele, ele esqueceu. Quantas pessoas estão fazendo coisas erradas, Deus disciplina, e ele, perdão, mas a pessoa não foi um arrependimento genuíno, né? Faraó é um exemplo típico, né? Então, Faraó, aquilo que eu estou colocando aqui, né, para lembrar, que arrependimento no meio da tempestade não é genuíno. Tem que testar o fruto depois que passar a tempestade. Eu quero ver arrependimento mesmo, depois que passar aquela fase difícil, depois que a pessoa for tratada, que Deus fazer a parte dele, se ele vai fazer a parte dele. Pelos frutos se conhece, né, o arrependimento, a pessoa convertida. Pelos frutos. Então, tem muitas pessoas que, se você for no hospital, que já aconteceu, né? Eu e minha esposa já visitamos pessoas moribundas, né? E lá no hospital, ela aceitou a Jesus. O fato de ter aceitado Jesus ali, e declarado como Senhor da sua vida e tal, né? Ele está no meio da tempestade, né? Ele está vendo que vai morrer. Se ele converteu-se ou não, só Deus sabe. Porque a gente não conseguiu, ele morreu. A gente não conseguiu ver os frutos. Já aconteceu o caso do pastor visitar o cara, né? Estava lá morrendo, a família já tinha ido se despedir, então pediu para o pastor ir lá orar. Aí a igreja orou, Deus fez um milagre, a pessoa ficou boa, saiu do coma, né? Saiu da parte crítica, porque ele aceitou Jesus, aceitou, falou, agora ele vai vir para a igreja. Agora a vida dele vai mudar. Que nada. Não apareceu nunca na igreja. Aí eu vou fazer a pergunta, essa pessoa se converteu? Né? Então, a pessoa para ser curada, tratada, tem que ter um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno vem dos frutos, e não de falar, aceitei, eu estou agora, né? Fiz um concerto com Deus. Então, a libertação só vai acontecer se o arrependimento for genuíno. Então, se você fizer um propósito, né? Se você estiver tratando com uma pessoa que está com um problema de um vício dessa ordem aí, você fala, faça um propósito. Mas a palavra de Deus, que Deus, se for fazer um voto, cumpra, porque Deus, né, ele não gosta de tolos. É melhor que você não prometa, não vote, do que vote e não cumpre, porque Deus odeia tolos, que pessoas que fazem a promessa e não cumprem, né? Então, arrependimento feito na tempestade, na calmaria vira esquecimento. Então, não é muito seguro que a pessoa vá cumprir. Então, é uma coisa que a gente está... Então, a palavra que nós vamos ver aqui sobre o pecado sexual, ligado a essa parte que nós estamos falando, está lá em 1 Coríntios 6, de 12 a 13. Então, diz aqui a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e os farei membro de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, essa palavra que nós vamos assim refletir sobre ela, que é uma coisa muito séria, a questão do pecado contra o corpo, né? Outros pecados são subjetivos. Por exemplo, uma pessoa que peca por exceder na autoridade, não tem assim, é uma questão, o pecado, né, mas se arrepende e ele é tratado. Mas, como está lá no verso 19, fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, né? Então, o ênfase que nós queremos dar aqui nesse estudo, que Paulo dá, né, através da palavra, nós vamos refletir nela, que por que Paulo fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Por que Paulo começa essa palavra falando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Então, o porquê? Porque assim que Paulo ensinou que agora nós estamos vivendo o período da graça, que Jesus, né, inaugurou o período da graça, que agora, pela graça nós somos salvos, que nós não somos merecedores de nada, mas Deus, na sua misericórdia, né, nos deu pela graça o perdão. Então, as pessoas falam assim, olha, agora a lei está ultrapassada. A lei de Moisés, que era, se você piscava, você estava em falta com a lei e vinha chumbo, né? Falou, agora não, eu não preciso mais, tudo me é lícito. Paulo fala assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é tudo que se possa fazer. Então, essa parte aí é uma parte assim que levou as pessoas daquela época a fazer uma ideia errada do período da graça que eles viviam, né? Tudo me é lícito. Então vamos ver a vida como ela é, tá? Por que é que eu falei que nessa pesquisa dos Estados Unidos lá, que não é diferente aqui no Brasil, porque o inferno trabalha para destruir as famílias em todo lugar? Por que as famílias, principalmente de pessoas conhecedores da palavra, líderes religiosos, líderes de igreja, estão caindo na negligência do pecado sexual? Por quê? Porque existe o falso entendimento, né? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Estou fazendo nada escondido da minha esposa, por exemplo. Ou então eu estou fazendo sozinho, eu e a internet. Eu não estou trazendo problema para ninguém. Eu não estou indo corromper uma menor. Eu não estou indo prostituir. Eu estou olhando só. Aquilo que eu falei dos pastores alugar canais de adultos, né, naquela convenção, ele não estava sozinho, ele estava com a esposa. E a esposa, incentivada, também estava junto na questão de verem junto pornografia. Então, essas coisas assim, olha, mas qual é o problema? É uma coisa que nós fizemos em comum acordo, né? Aí, o que nós estamos falando? Qual é o problema? Tem um problema. Tudo me é lícito, eu posso fazer nas quatro paredes? Posso, mas não convém. Por que não convém? Nós vamos ver essa palavra. Por que é que às vezes aquilo que parece uma coisa assim, tranquila, não convém? Então, a marca que a pessoa carrega, o vínculo que ela carrega com a pornografia, que é coisa do diabo, coisa do inferno, para poder tirar a pessoa. Nós vamos ver os estragos que ela faz na vida da pessoa, né?
Então, tem pessoas que falam assim, ó, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Tá certo. Ninguém está falando que ele está errado. É lícito ele fazer? É. Mas não convém. Paulo fala, é lícito. O corpo é seu, você pode fazer, mas não convém. Por que não convém? Porque eu não estou machucando ninguém, né? Como eu coloquei, né? Eu só estou me envolvendo. Eu lá no quarto, a família está dormindo, eu estou vendo internet, estou vendo um canal pornográfico, né? Então, não tem nada demais. Então, tem uma coisa que a gente acha que é inofensivo, que não está afetando ninguém, mas, por outro lado, né? Existe um processo nessa história, né? A pessoa que ela vai buscar isso, ela não vai buscar isso do nada. Ela começa de uma necessidade que ela tem de fazer o sexo sem estar com a esposa, né? Com a outra pessoa. Então, a masturbação. Então, a pornografia não chega no estágio de pornografia por acaso. Esse estudo que eu fiz, né, eu não conhecia essa parte, mas nesse estudo, pesquisando esse assunto, que a pessoa que busca pornografia é porque ele tem o hábito já de se masturbar. A pessoa é casada ou que faz e tal, mas ao invés de ter o sexo com a esposa, né, ele vai através de fantasias. E a pornografia é a combustão para o motor dele funcionar. Ele precisa daquilo. Então ele não começa na pornografia, ele começa antes, né, dele ter aquilo que nós estamos aprendendo no curso de casados, né, que Deus preparou o sexo para o marido e a mulher, mas Satanás buscou o quê? A fantasia, buscou atalhos, que é para enganar aquilo que Deus deu de bom. Então a pessoa começa a procurar pornografia antes, né? Ela tem uma necessidade. E aí, nesse estudo que eu fiz, é que a pessoa, ela chega a um ponto da pornografia que ela não tem mais nem a ereção mais, por conta de que aquilo lá virou uma coisa normal. E aí ela precisa de mais e mais e mais. Então, é como a pessoa que começa viciada em drogas, começa num cigarrinho, começa aqui, daqui a pouco ela precisa cada vez mais. Então, primeiro estrago, a pornografia destrói a intimidade, né? Então a pessoa fica envolvida consigo mesmo. E cria o narcisismo. Então o que é o narcisismo, né? O narcisismo é a pessoa se adorar ela mesma. O narcisismo, né? Eu estava lendo sobre o assunto, na mitologia grega, Narciso era um homem muito, segundo a história, muito bonito, belo e tal. E tinha uma ninfa chamada Eco que se apaixonou por ele e ele não quis saber dela, renegou ela. E ela colocou uma maldição nele que ele ia apaixonar por ele mesmo, então. Aí ele olhando para o espelho da água, ele ficou encantado com ele mesmo e morreu. Mas assim, aí ficou o narcisismo. O que é o narcisismo? A pessoa começa a se adorar a si mesmo, né? Você fala o seguinte, né? Adolescente. Por que adolescente se pratica tanto a masturbação? Por quê? Fala, porque tem muita energia, novidade. Não, porque ele tem uma influência muito forte de adorar ele mesmo, de se olhar, né? De perceber que uma coisa que ele não sabia antes, né? Que acontecia, a questão da ereção, e começar a examinar ele mesmo, né? E aí a pessoa olha para si mesmo, né? O narcisismo da pessoa começar a se adorar a si mesmo. Aí não só com meninos, com menina também, né? Começar a ficar demais na frente do espelho, começar a se adorar. Isso aí é a pessoa se voltando para si. Então, quando você fala assim nas academias, pessoas que querem ficar forte, né? Olha, isso aí é saudável, é ser saudável, não é? É narcisismo, a pessoa que fica lá querendo se aparecer, olha meus músculos, olha como é que eu sou e tal, né? Isso aí é narcisismo. O que é narcisismo? Narcisismo, a pessoa é uma doença psicológica da pessoa. Não é normal. Não é normal a pessoa começar a adorar o seu próprio corpo. A gente tem o corpo
Deus nos deu o corpo perfeito, né? A gente tem que contemplar, agradecer a Deus pela saúde e tal, mas não é normal você ficar se admirando. Então isso aí é uma coisa que vem de uma doença, né? De um fator assim que vai, um mal que vai tirando a pessoa do normal. Então, quando você vai na academia, que você vê as pessoas, eu quero, saúde, geração saúde, não é narcisismo, né? Então isso aí tem uma influência muito grande na vida da pessoa. A pessoa não cria aquela vontade de amar o próximo, ela quer ela. O egoísmo, o egocentrismo, né? Então, aí os Coríntios, a igreja de Corinto, que Paulo escreve, né, essa palavra que nós lemos, ele fala o seguinte, né? Ora, se tenho boca é para comer, se eu tenho sexo é para usar. Aí Paulo fala assim, tá bom. Por isso que Paulo fala na palavra, os alimentos são para o estômago, os alimentos são para os estômagos e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então os coríntios achavam que era tudo natural, né? Assim, a questão do se eu tenho sexo é para fazer sexo independente não é para fazer festa. Então Paulo, ele não concorda com os coríntios, fala, tá bom, o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus vai aniquilar tanto um como o outro. Agora, o corpo não é para a prostituição, mas o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, nisso aqui, o corpo nosso não é para a prostituição. Ponto. Né? Deus não criou, embora a pessoa pode fazer o que ele quer do corpo dele, mas não foi para isso que Deus criou. Então, o prazer sexual que se tenha, né, no relação de marido e mulher, então é normal. Mas não é uma coisa que tem que se passar, né, daquilo que é dentro da normalidade. Então, Paulo explica que há divindade habitando dentro de nós, não é? A palavra diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos vasos de barro e o Espírito Santo está dentro de nós. Então, usando esse papel aqui, que eu quero que vocês vão começar a pensar, esse papel aqui, imagina que esse papel é você, tá? Essa folha em branco, Deus fez você, uma pessoa limpa, criou para ser uma pessoa santa, né? Para ser uma pessoa assim, dócil, uma pessoa amável. Mas se a pessoa andou por caminhos tortos, ela vai trazer mancha. Então esse é o corpo, tá? Vamos lá. O nosso corpo está sem mácula nenhuma. Mas a hora que a pessoa começa a visitar, né, misturar com pornografia, ele recebe esse vínculo aqui que vocês passam a observar aqui, que está lá. As pessoas do lado de fora não conseguem ver, mas está lá na sua vida. Então, uma coisa muito interessante, né, que a gente tem que entender. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, né, então, você não pode encher o seu corpo de coisas imundas. Você tem uma marca da água nele, que você é do Espírito Santo. Você não pode colocar outra marca, que é a marca da contaminação, que é a pessoa que dá mole, porque vai atrás de pornografias. Então, tudo isso aqui é para nós ver o seguinte. Uma coisa que nós aprendemos na palavra é que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, ele bateu um selo na gente. Aonde você for, o Satanás, o demônio, todos sabem que você é de Deus. Porque nós temos uma marca. Mas nós queremos a marca branca, e não a marca de sujeira. Né? Então essa questão da marca aqui, os demônios sabem que você é de Deus e ele quer contaminar, ele quer sujar a nossa marca, né? Então quando você se envolve com pornografia, você está sujando o templo do Espírito Santo. Você está, imagina que se nós somos residência do Espírito Santo, você está trazendo imundícia para dentro da casa de Deus, né? O seu corpo é um vaso de barro
e o Espírito Santo está lá dentro. O Espírito Santo, uma coisa importante, o Espírito Santo está dentro de nós quando nós aceitamos Jesus, e ele nos toca, né? Você sente, quando você tem assim intimidade com Deus, você vai buscando cada vez mais a direção do Espírito. Há momento que você sente assim que a sabedoria vindo, fluindo, você vê que a mão de Deus, você sente unção na sua vida. Então o Espírito Santo está ali. Então se você está ali, você sente, primeiro que a palavra diz, né? É uma questão física. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo dentro de você. Agora, como é que pode, se você é morada de Deus, você se contaminar com coisas que Deus abomina, né? Então, nós temos que entender que a gente como diz, nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é o seu espírito que é o templo. Tem muitas pessoas que falam assim, não, o meu espírito, né, é templo do Espírito Santo. Não é sua alma, não, é o seu corpo físico, né? É a nossa vida, nós temos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Então, esse papel que vocês têm na mão aqui, né, que é o nosso corpo, ele foi comprado por um alto preço. Para que a gente pudesse encontrar com Deus na glória, Jesus pagou um alto preço por nós. Então, isso aqui, né, imagina aqui, essa folha representa você, a sua alma, limpa, alva como a neve. Então, tem um preço. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: nós estávamos condenados. Jesus foi lá e comprou com sangue um alto preço que ninguém poderia pagar. Ele nos comprou. Então, nós somos comprados. Então, nós já não somos donos do nosso corpo. Então, você não é mais dono do seu corpo. Então, agora, a marca do pecado sexual, ela é certo que você vai ter que prestar conta, porque esse corpo não é mais seu. Vamos lá. Eu te dou um objeto, assim, guarda isso aqui, é meu. Mas olha, você tem que cuidar. Se você quebrar, você vai ter que pagar. Se você rasgar, você vai ter que pagar. O nosso corpo não é mais nosso, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E à medida que nós não cuidamos dele, nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta. Então, vai ser... por isso que a gente fala que o pecado sexual é muito mais difícil da pessoa ser limpa do que outros pecados. Porque você está pecando contra o seu corpo. Não é isso que a palavra diz? Você não está pecando somente desobedecendo, errando o alvo, como é o pecado. Você está pecando contra o seu corpo. Agora, o seu corpo já não é mais seu, né? Então o seu corpo agora está manchado. Então, para tirar esse pecado, então, é uma coisa assim que o sacrifício, né, que Jesus, né, ele é capaz de perdoar todos os pecados, mas assim, o que você vai ter que suar no sentido de arrependimento, de propósito, para poder se livrar, a pessoa que se envolve com o pecado sexual, ela sofre muito para se livrar. Uma coisa que a gente queria dizer para vocês que sobre o pecado sexual, a pessoa que está envolvida com pornografia, pessoas que buscam assim, a sensualidade como forma de conquistar, de realizar, ela carrega uma marca invisível que você não vê. Mas no reino espiritual, né, o diabo vê. Quer ver uma coisa interessante? Eu já vi isso, várias pessoas estudiosas falando sobre isso aqui. 2 gays, 2 pessoas homossexuais, no meio de uma multidão de pessoas, eles se encontram porque um sabe, sem saber, se ninguém falar, que o outro também é do time dele. Porque um atrai o outro. Então a pessoa que tem a marca da pornografia também atrai o mundo da pornografia na vida dela. Então, um abismo chama outro abismo. Então, essa marca que a pessoa
pega. É uma marca que vai marcar ela para que no reino espiritual, o reino das trevas, vai acompanhar. As coisas na vida dela vai cada vez mais aprofundando para as coisas darem errada, porque a pessoa, como já falamos aqui uma vez, a pessoa que tem a mania de falar palavras assim, sem pensar, amaldiçoar, sem maledicência, atrai o inferno na vida dela. Porque ela está falando inferno, inferno, o inferno está lá batendo palma para ela. E onde ela vai um monte de demônio querendo agir na vida dela, porque ela está chamando. A marca também da pornografia atrai o mundo espiritual das trevas na vida dela. Então isso aqui é uma coisa que as pessoas não imaginam que ele está marcado. Né? A pessoa que se envolve nisso, ela tem dificuldade para se libertar. Então, o que aconteceu com o papel que era branco? Ele ficou manchado com a palavra porneia, né? Pornografia, que é a origem de tudo isso aqui. Então, o pecado sexual mancha, né? O que nós estamos vendo aqui, ó. Os outros não veem, as pessoas, você não vê o que está acontecendo, mas você olhando para a luz, você vai ver a palavra. Então, no verso 15, nós estamos caminhando já para o fim, diz assim, ó, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Primeiro ele diz, o corpo não é seu, ele foi comprado. Depois Jesus diz, a palavra diz, ó, esse é um templo do Espírito Santo, Deus está aí dentro de você. Depois diz, o pecado mancha o corpo, todo o pecado sexual mancha o corpo. Depois ele diz, o seu corpo é membro de Cristo. Olha só, nós somos membros de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Opa, então nós temos mais responsabilidade ainda. Então, como é que funciona essa questão? Pensa que ao invés de eu nos chamar que existe o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, vamos chamar que o Cristo é um livro, né? Cristo é um livro e cada um de nós somos uma página desse livro que forma Cristo. Agora, pensa em que você é uma página do livro que representa o corpo de Cristo, que representa Cristo. Aí, alguém começa a ver o livro. Pessoas com histórias lindas, tremendas, né? Olha, o corpo de Cristo, que lindo, maravilhoso, né? De repente encontra você lá dentro, um exemplo, né? Uma página manchada de pornografia, de sujeira, de imagem, de foto, de situações de envergonhar o corpo de Cristo. Pergunta. A primeira pergunta, você está qualificado de ser parte, membro do corpo de Cristo? Se você fosse uma página, como eu estou dando esse exemplo, que compõe o livro de Cristo, você tem cuidado para que, na responsabilidade que você representa, né? Então, nisso aqui, a última coisa que Deus quer é que você seja uma página manchada. Então, pense nesse livro aqui. Cada página é um de nós. Então, nós vamos vendo o livro, de repente, encontra a nossa página. Eu quero uma página bonita, né? Eu não quero uma página feia. A pergunta é, se você estiver vendo um livro, está indo bem assim, ou então você pega esse livro, abre numa página, e a página que você vê é uma página feia, horrível, de uma história imunda. Você, o que você faz com esse livro? Você fala o quê? Esse livro não presta, né? Porque você abriu a página, abriu o livro, e a página que você viu é uma página de imundície. Então, olha a responsabilidade. A pergunta é, vou jogar esse livro no lixo, porque a página que eu vi aqui, Deus me livre, um livro desse na minha casa, um livro desse na minha vida, um livro desse para minha família ver, né? Você acha que Jesus aceita jogar o corpo de Cristo no lixo? De jeito nenhum. O que é mais provável que se faça? Arranca essa página do livro, então, que está enfeiando meu livro, né? Aí vem uma semelhança com a parábola da videira, né? A videira, né? Deus preparou a videira, o Senhor Deus é o agricultor, Jesus é o tronco e nós somos os ramos, né? A palavra diz que os ramos que não der fruto,
primeiro ele trata, né? Deus pega a nossa folha e limpa. E limpa. E limpa. Mas, se aquela folha não funciona, ele arranca. E o destino é o fogo. Tá? Então, Deus, a palavra que Jesus coloca da videira é que o ramo que não der fruto, ele arranca. Mas antes de arrancar, ele trata. Não se preocupe, não. A nossa página, que está enfeiando o livro, Jesus não vai arrancar e jogar no fogo de... Não, ele vai tratar. Mas quando a pessoa não quer tratar, você trata, suja. Trata, suja. O que se faz com essa página? Joga no lixo, joga no fogo, né? Porque não é nem lixo, é no fogo. Então, isso é que nós temos que entender. Por que nós estamos chegando aqui ao final? Porque no final, a palavra diz que Jesus vai ressuscitar o corpo. Não é? Para glorificar, que nós falamos domingo, o corpo que vai ser glorificado vai ser o nosso corpo. Então, mesmo as pessoas que já estiverem mortas, Jesus vai ressuscitar. Agora, você já pensou, esse corpo que vai ser glorificado, né? Nós tivemos, assim, descuidando dele. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa vida, né? Partindo do princípio que o nosso corpo é importante para Cristo. Ele não, ele morre, vai para a terra, mas a palavra diz que no final nós vamos ser ressuscitados, né? Então, precisamos o quê? Criar o temor, né? Ter assim, um zelo, né? Ter um temor no coração. Então, tem muitas coisas que você conserta, mas o corpo nós temos que cuidar. Então, tem crente que mexe no dinheiro da igreja. Eu já vi pessoas que pecaram em pegar o dinheiro da igreja, infidelidade, mas a pior coisa para as pessoas se livrar e ver que realmente ele deu a volta por cima, conseguiu se livrar do passado, é quando ele peca contra o próprio corpo. Quando ele se envolve com a questão da pornografia, com a depravação, porque ele está atuando contra o próprio corpo. Então, o que não for aproveitado, o destino é ser queimado. Então, o pecado sexual leva a pessoa para uma condição, se ela não consertar. E aí eu volto naquela questão do arrependimento. A pessoa só conserta se tiver arrependimento. E Deus trata, Ele disciplina. E a disciplina de Deus, a primeira, assim, falando, avisando, olha lá, livramentos. Mas chega uma hora que Deus fala assim, não, agora vai ser levar uma pancada, né? Então expõe uma vergonha. Se mesmo assim a pessoa que estava lá, levou uma lição, não se consertou, né? Então, aí a coisa fica feia, porque ninguém entra, a pornografia, né? Destrói vida, destrói aquilo que Deus mais preparou. Deus, que nem eu falei no início, sonhou um sonho para cada um de nós. Sonhou a gente edificando vidas, os nossos filhos sendo homens e mulheres de Deus, uma escola, né, de bênção na nossa vida. Se nós não zelar por isso, o diabo vai ganhar espaço. E Deus vai trabalhar para nos ajudar a levantar, mas depende da que a gente possa fazer a nossa parte. Então, guarde o seu ministério. Cada um de nós tem um ministério. Casais, filhos, infantil, louvor, no mínimo reconciliação nós temos, né? Porque Deus deu o ministério da reconciliação para todos nós. Então guarda o seu ministério. Deus quer ver você dando fruto no seu ministério. Não deixa que o inimigo venha destruir. Então, nisto a gente encerra aqui, né? O risco que está dentro da igreja, está dentro das famílias, dentro das nossas casas, né? A destruição pela negligência, tá? Ok? Vamos estar orando só para encerrar, então? Vamos ficar em pé, se vocês permitirem, para a gente fazer uma reverência a Deus. Senhor, eu quero agradecer essa noite, Pai.
Agradecer a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nessa quarta-feira. Nós fizemos esse convite aí, muitas pessoas não poderiam nem estar aqui nessa noite, mas estão. Eu sei, Pai, que muitos quiseram estar, também não puderam, mas essa filmagem, Senhor Deus, que está sendo feita, possa alcançar pessoas que não vieram. Porque, Senhor Deus, nós estamos vendo aí um plano maravilhoso do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a igreja do Cristo. E, ao mesmo tempo, nós vemos, assim, a negligência por falta de conhecimento. A palavra diz que o meu povo peca por falta de conhecimento, por desconhecer, por não buscar saber também. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos dá mais uma chance, dá a oportunidade da gente acordar, lutar contra aquilo que está nos levando para o inferno. Então, nessa noite, Pai, eu quero agradecer por cada um que veio, agradecer a oportunidade de poder falar esses assuntos assim tão complicado para estar falando aí num culto aos domingos, mas nesse estudo o Senhor nos permitiu estar trazendo aqui para os irmãos essa revelação do quanto que pessoas dentro da própria igreja, Pai, têm facilitado para a destruição do seu próprio lar, da vida que o Senhor sonhou para ele, para a família, da prosperidade que estava preparada para ele, porque ele se envolveu com o inferno sem perceber o quanto ele estava sendo vinculado às coisas da destruição, Pai, de coisas que parecem tão simples. Mas Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque isso contraria. O Senhor nos deu o corpo, deu todo o que nós temos, mas não foi para a prostituição. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor Deus, todo espírito de prostituição que tem envolvido as igrejas. Nós oramos pelas nossas famílias, pelos nossos líderes, pelos nossos membros, pelos grupos de casais que estão se formando, para que se forme realmente um exército aqui em Osasco, os casais que estão recebendo a graça de conhecer mais e mais o teu plano, que as famílias sejam saudáveis, que os nossos filhos sejam protegidos, que eles cresçam, Senhor, e sejam homens e mulheres de Deus, que o teu evangelho floresça através das nossas famílias, Pai, e que o Senhor possa nos guardar sempre desse mal. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.